parte aqui da série do meu testemunho. Me chamo Jéssica Venderroch, seja muito bem-vinda aqui, seja muito bem-vindo, acompanhe as outras partes desde o primeiro capítulo aqui da série Testemunho. Vai se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando, abençoando outras pessoas com esse vídeo e se inscrevendo aqui no meu canal e seguindo, gente, siga o meu Instagram também que tá na descrição aqui do vídeo. E vamos lá. E como que terminou essa relação abusiva, tóxica, e era uma relação completamente diabólica? Bom, eu me lembro que eu já estava ali magra, seca, definhando, né, como pessoa. E eu me lembro que eu tinha feito uma viagem para Copacabana. Eu iria passar o Réveillon em Copacabana, ia passar minha virada do ano em Copacabana. E eu me lembro que ali no próprio metrô, eu já tinha vivido uma situação horrível com ele naquele dia. E eu tava sentindo que ali era o último dia. Que era o último dia. Só que eu comecei a ter sentimentos ruins. Eu comecei a sentir como se eu fosse morrer naquele dia. E eu me lembro que eu olhei, não sei se você teve a oportunidade de entrar no metrô, mas sabe quando você entra no metrô, que você é a última pessoa a sair do metrô, que todo mundo já saiu correndo, que você olha aquele fundo do metrô preto, escuro, e que eu me lembro que eu olhava pra cara dele, um olhar ruim, um olhar de alguém que queria me fulminar, e eu não estava entendendo aquele comportamento. Eu me lembro que ele começou a brigar comigo por conta de uma situação que tinha acontecido, ele possesso de ciúme, porque ele era um cara simplesmente completamente ciumento. E eu me lembro que eu olhei aquele fundo de metrô e eu me vi morta naquele fundo de metrô. Só que naquele dia eu tive medo, e nós fomos lá assistir o Réveillon de Copacabana, super lotado. Foi o pior Réveillon da minha vida. E eu quero te contar aqui nesse vídeo o seguinte, o quanto o diabo ele vai atuar na área da sua fragilidade se você não tiver curada. A área onde você mais sofreu, se você não se curar dela, vai ser a área onde constantemente você vai viver ciclos repetitivos. Você vai viver situações repetitivas, você vai viver situações devastadoras na sua vida, que você vai nunca conseguir sair dela se você não se curar. E eu me lembro que foi o pior Réveillon que eu passei na minha vida. E eu me lembro que no outro dia eu fui à praia e na verdade a gente mantinha, né, relações sexuais e eu sempre tomava pílula no dia seguinte. E eu, na minha cabeça, completamente cega, espiritualmente irresponsável, eu não me importava, né? Eu me lembro que eu fui à praia no outro dia e eu tava sozinha naquela praia, e era inclusive ali em São Conrado mesmo, perto da Rocinha. E eu comecei a sentir umas cólicas muito estranhas, umas dores muito estranhas, umas coisas que me consumiam, assim. Eu não sei te explicar, mas eu estava sentindo dores na barriga, na parte de baixo. E aquelas dores não paravam. E elas iam e voltavam, e era um incômodo mesmo. E na verdade, eu estava grávida e não sabia. E ali começou mais um fundo do poço na minha vida. Conclusão, no outro dia eu decidi voltar para minha cidade e dar um fim naquela situação. Tivemos uma outra briga naquela noite, uma briga que para mim foi o fim, e eu praticamente saí fugido daquele apartamento, né? Que na época a família dele me ajudou a sair daquele apartamento. Ele teve um surto que para mim foi um surto que eu nunca tinha presenciado na minha vida, fora a manifestação que ele já tinha tido. E naquele surto, ele tava assim irreconhecível. E eu me lembro que uma pessoa, que eu não vou falar para não expor ninguém, ela disse: vai embora, pega essas coisas, vai embora, e me colocou direto no elevador, e eu fui embora com muito medo. E acredite, quase que eu perdi o ônibus de voltar para minha cidade por conta daquele desespero. Eu peguei o meu filho, coloquei dentro do carro e eu saí de encontro à rodoviária para vir embora. Quando eu entrei na rodoviária, eu senti um alívio da parte de Deus assim na minha vida. Agora começa uma nova vida. Só que lá no meu inconsciente eu ainda tinha
algo que me ligava àquela pessoa. Eu me lembro que eu voltei para minha cidade e eu comecei durante uma semana a sentir aquelas dores fortes. E na época eu bloqueei esse rapaz, enfim. E as dores iam e voltavam, iam e voltavam, iam e voltavam. E eu me lembro que num sábado de noite eu estava com muita dor e muito sangramento. E para mim eu estava menstruada, como qualquer mulher normal. E eu me lembro que naquele dia eu fui parar no hospital na urgência, chegando lá, começou uma série de exames. E aí foi muito difícil para mim, que eu parei para tomar soro. E eu me lembro como se fosse hoje, gente. Eu tomando aquele soro na veia, eu desmaiei, assim. E a urgência, né, o hospital tava lotado. E a moça me fazendo um monte de perguntas, eu me lembro que eu desmaiei, assim. E eu não sei se você já tomou aquele soro na veia. Gente, mas aquilo deixa a gente tonto, né? Baixou a minha pressão completamente. Eu comecei a vomitar. Eu me lembro que tinha um presidiário do meu lado naquele dia, com 2 policiais, o cara tava preso nas algemas, o cara olhou pra minha cara e falou: alguém ajude ela, pelo amor de Deus, essa menina vai morrer. Gente, eu levantei, quando passou aquele efeito, eu levantei, eu não consegui enxergar nada. E eu falei, gente, acho que eu tô ficando cega. E eu por aquele hospital público, andando de corredor, ali eu fui parar em outro vale pela minha desobediência. E eu andava pelo corredor e nada daquela dor passar. Aí eu voltei para aquela enfermeira e falei, minha dor não passa. Ela falou, então você volte ao médico que mandou você para cá. Fui eu novamente ao médico. Eu sei que eu passei umas 4 horas dentro daquele hospital, o médico lá sentado falou, como assim o soro não parou sua dor? Esse remédio que te demos na veia é muito forte. Gente, não é soro, eu não me recordo, sei que foi um remédio que me deram para dor. Eu lembro que a mulher chegou pra mim, o médico falou, na verdade era um homem, ele chegou pra mim e falou, como assim, você ainda sente dor? Eu falei, eu tô com uma dor absurda, as cólicas só aumentam. Aí ele falou, você tem sintoma, você tem suspeita de gravidez? Eu falei, não tenho suspeita de gravidez. Como que eu vou ficar grávida? Eu falei pra ele. Olha, gente, como é que o diabo ele cega a vida de uma pessoa de uma maneira que a minha irresponsabilidade, né? O inimigo ele tava querendo acabar com a minha vida. Aí eu me lembro que ele falou, então nós vamos fazer uma ultrassonografia. Aí eu me lembro que ele me passou para fazer o exame de sangue primeiro, depois mandou, passou lá para escrever um lugar para entrar, não tem aquele ressonância, né? Que faz a ressonância, que você entra dentro de uma cabine. Gente, eu fiquei desesperada quando eu tive que entrar naquela cabine. Eu me lembro que quando foi para fazer o exame de sangue, eu olhei pra cara da mulher e falei assim, não, eu não vou fazer esse exame de sangue não. Aí a enfermeira falou, mas como assim? Você não tem suspeita de gravidez? A gente tem que fazer o exame de sangue. Na hora eu dentro de mim, eu falei, eu tô grávida, eu tenho certeza. Veio algo, porque a gente que é mulher, a gente sabe. Aí eu me lembro que quando foi, mas eu não queria acreditar que eu tava grávida, naquela situação, naquela circunstância. Conclusão, minha gente, o que aconteceu? Eu fui para entrar dentro daquela ressonância, o rapaz olhou para minha cara, começou a me explicar. Aí ele virou para mim e falou, olha, se você entrar por essa máquina e você estiver grávida, o feto não tem como sobreviver por conta da radiação. Aí eu olhei para ele assim e falei, mas eu não sei se eu tô grávida. Eu não sei. Ele falou, você fez o exame de sangue? Eu falei, moço, você não tá entendendo. A minha vida tá uma loucura. Eu comecei a chorar. E ele me colocou sentada e falou, você precisa se acalmar, vamos fazer, melhor você fazer. Só que aí entenda, gente, aquilo foi desesperador pra minha vida, na hora que eu tive que entrar naquela ressonância. Ele me fez assinar uma folha que se eu tivesse grávida eu iria, provavelmente o feto não ia sobreviver. Conclusão, eu entrei naquela máquina, achei que eu fosse morrer lá dentro, né? Porque, gente, você não tem noção de como foi difícil, a fobia que me deu aquilo. E eu me lembro que quando eu saí daquela máquina, o homem já sabia que eu estava grávida, mas ele não me falou. E ele falou pra mim assim, olha, você precisa fazer um exame de sangue, procure um médico. E me deu um negócio lá, prescrito, sei lá. E eu saí dali, gente, eu falei, eu vou ir pra minha casa, porque essa dor vai passar e eu vou dormir. Isso vai passar. Quando foi no outro dia eu acordei com uma dor que parecia que estava torcendo tudo dentro de mim. Torcendo tudo dentro de mim, que eu achei que eu não fosse suportar mais de tanta dor.
Só que eu fui diretamente para a maternidade. Chegando na maternidade, eu já não aguentava mais andar. Eu me lembro que o médico que me atendeu falou, você fez exame de sangue? Eu falei assim, ai meu Deus do céu, o exame de sangue. Eu falei, não, então você vai fazer o exame de sangue. Conclusão, eu fiz o exame de sangue, fiquei aguardando ali horas, com uma dor, o sangue que não parava de descer. Eu já estava com hemorragia e não sabia. E eu me lembro que o exame deu positivo. Quando eu peguei aquele exame que deu positivo, eu fiquei desesperada, sentada. E eu falei, e agora o que vai ser da minha vida? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte em vida. A morte do teu chamado, a morte da tua vida espiritual, a morte da tua família, do teu casamento, da tua vida sentimental. Gente, quando eu peguei aquele exame, eu não acreditei, deu positivo. Falei, e agora o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou falar para minha mãe que eu tô grávida? Como é que eu vou falar para minha família? Grávida de quem? De como? E eu comecei a pensar que eu tinha que avisar aquele rapaz, que eu tinha que ligar pro rapaz, que eu teria que procurar a família do rapaz, e veio uma coisa na minha cabeça. Conclusão, minha gente, eu tava lá, horas e horas lá. Chegou uma hora que eu já tava praticamente jogada naquele corredor de tanta dor, e o médico me socorreu ali e falou, vamos fazer uma ultrassom. E aí ele falou, você sabia que você estava grávida? Eu falei, não, eu tomo pílula no dia seguinte. Conclusão, minha gente, eu entrei lá para poder estar naquela máquina. E aí ele estava fazendo, e quanto mais ele mexia naquilo doía, ele falou, você precisa entrar agora para a urgência. Você vai ser passada na frente de 8 mulheres que estão esperando para ganhar neném. Você está grávida, você está você tá com uma gravidez ectópica. Eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, não sabia nem do que se tratava. Na verdade, eu já estava grávida de 3 meses, né? Então, para você que não sabe, a gravidez é uma gravidez nas trompas, né? Então, o bebê não gera, o bebê não ia nascer. E eu me lembro que aquilo ali foi um filme de terror para minha vida. E ali ele fazia, e por fim eu falei, como assim eu vou ter que operar? Eu tenho que avisar minha mãe. Foi o tempo de eu ligar para minha mãe estava no trabalho. E eu, mãe, eu tô na maternidade, preciso que você fique com o Caleb. Eu tô indo para a mesa de cirurgia, porque eu tô grávida e eu vou tirar um neném. E a minha mãe, desesperada, falou, como assim? Me correu para a maternidade. Mamãezinha, eu amo tanto a senhora. Obrigada por tudo. Você é um anjo na minha vida. Minha mãe chegou naquele lugar, ela, se entendeu o que tinha acontecido. Gente, minha mãe é uma mulher que eu amo tanto. Ela calada, ela ficou. Ela não me acusou, ela não me questionou, ela não me julgou. E eu me lembro que dentro Aí eles trocaram a minha roupa, né? Gente, pra mim é muito forte tudo que eu tô falando pra vocês. É a minha vida que eu tô abrindo aqui pra 78 mil pessoas. E eu me lembro que eu entrei ali, me pediram pra trocar minha roupa, e eu botava a mão na minha barriga, e eu só vinha aquele peso. Começou a vir um arrependimento, um quebrantamento misturado com medo, com tristeza, e eu orava e eu falava com Deus, eu dizia, Deus, o que tá acontecendo? Eu tenho medo de cirurgia, eu tenho medo de cesariana, porque a minha cesariana foi difícil demais, a primeira cesariana. Só que a gravidez ectópica, ela dói muito, dói demais, é uma dor absurda, só quem engravidou sabe disso. Eu me lembro que eu troquei aquela roupa naquela salinha antes de entrar para a mesa de cirurgia. E eu me lembro que eu tava no elevador e a mulher me deu um tampão, sei lá, um monte de pano, e eu botei debaixo da perna porque o sangue não parava de sair, de descer. E aí eu comecei a chorar. E a enfermeira olhou pra minha cara e falou assim, fica tranquila, vai dar tudo certo. E eu olhando pra ela e pensei, ela não sabe do que tá acontecendo. Eu me lembro que eu entrei naquela mesa de cirurgia ali, achei que eu fosse morrer, de fato. Morrer, literalmente. E eu entrei e eu tava tremendo, eu tava em prantos. E quando eu comecei a pensar no processo que eu ia ter que passar por aquela cesariana, eu tive pavor quando eu olhei. Eu nunca tinha entrado no hospital público, mas acredite,
O Espírito Santo estava lá comigo. Oh, querida, oh, querido. Deus tem algo no caos da sua vida. No lugar da tua desonra, Deus tem honra para você. Mesmo que você tenha desobedecido a Deus, Deus, ele te chama de novo a um conserto, a uma obediência. E eu me lembro que eu entrei naquela mesa de cirurgia e eu deitei ali. E ali eu tive todos os cuidados e o médico tentando me explicar e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu falei, doutor, mas eu não vou poder ter mais filhos, né? Ele falou, nós vamos retirar uma trompa sua. E eu falei, o bebê não nasce? Eu super leiga, eu falei, tem como ver o neném? E acredite, eu tomei aquela anestesia e as lágrimas desciam. Naquele período, minha mãe não estava comigo. No nascimento do Caleb, minha mãe estava do meu lado, me dando força. E naquele momento eu me vi sozinha. E a enfermeira, gente, é muito forte. A enfermeira segurava na minha mão e ela acariciava a minha mão e ela dizia, vai ficar tudo bem. Você vai poder ter filhos de novo. E ali, gente, o que aconteceu? Eu recebi, né, ali foi feito mais uma cesariana. E eu me lembro que ele tava com eu não sei o nome que dá, mas é tipo um pregador, né, grande, igual que a gente pega macarrão. E ele veio com umas coisas dentro de um prato que praticamente era ali os restos, né, que tava naquela bacia. Eu não sei te explicar, mas se você pesquisar você vai entender, né? Eu não sei explicar. Eu só sei que ele chegou pra mim com aquela baciazinha com um monte de pedaços de carne. Eu vou usar o nome pedaços de carne. E ele disse assim, olha, nós tiramos a trompa. Tiramos uma trompa sua. Mas você ainda tem chance de ter filho. Inclusive, quando eu gravei esse vídeo há muito tempo atrás aqui no canal, não vai ser tão intenso como esse que eu tô gravando explicado. Porque como eu te falei lá no meu primeiro vídeo, eu vim gravando um vídeo no YouTube e não foi da forma como deveria ter sido. Então, lá atrás eu gravei tudo fora do tempo, mas agora estou gravando tudo no tempo do Senhor. E aí eu me lembro que quando ele pegou aquilo ali, era como se o Espírito Santo viesse dentro de mim e tivesse me curado daquela dor. E eu olhei e falei assim com ele, era muito sangue, gente. Era uma bolsa, não sei te explicar, que passou, que era muito sangue, pano, papel, sei lá. Eu vendo a enfermeira passando com aquilo e eu olhando tudo aquilo, eu me lembro que eu olhei pro alto e eu só falava assim com Deus, me dá mais uma chance. E se o Senhor não me der mais uma chance, me leva, que eu morra nessa mesa de cirurgia. E eu me lembro que o Senhor falou comigo dessa forma. A partir de hoje, você vai pregar como nunca antes. A partir de hoje, você vai ter autoridade como nunca teve. Eu vou fazer tudo novo na sua vida. E eu me lembro que eu conversando ali, né, com o médico, e as lágrimas desciam. E eu me lembro dela ter dito assim, esses pedaços é o pedaço do neném, né, na hora que tira a trompa e tal. Então, nós que somos mães, sabemos como é um bebê de 3 meses, né? E aí na mesma hora eu comecei a lembrar, mas acredite, eu não senti dor por aquela perda. E eu creio que foi o Espírito Santo que fez para que eu não sentisse, para que isso não viesse a me doer, para que isso não viesse, porque se aquela criança talvez tivesse sido gerada, talvez eu nunca estaria aqui para poder pregar, falar para vocês. Eu creio que na minha vida, essa gravidez que foi interrompida, uma gravidez ectópica, não era o propósito de Deus naquela época. Não era um filho gerado num casamento. E o inimigo
desde então que veio me cegando pela minha desobediência, aquilo foi consequência. A perda de uma trompa, a minha gravidez ectópica, aquilo tudo foi consequência da desobediência por não ouvir e não deixar o Senhor finalizar o propósito que Ele tinha na minha vida. E aí eu me lembro que após, né, aquela cirurgia, eles me levaram para uma sala, que no caso era a sala exclusiva de quem perdia bebê, de quem perdia neném. Agora eu vou gravar um próximo vídeo para te contar o restante dessa história. Se você tá gostando, dê o teu like, compartilha, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida.